Bom, pessoal, eu sou o Francisco, esse aqui é Adriano, né? E quem é que está aqui pela primeira vez? Meu Deus, peraí. Boa noite. Seu nome que Seja bem-vindo, Michele. Michele, qual é o teu? Cassiele. Cassiele. Daqui a um segundo eu esqueci. Michael. Mais alguém? Essas três pessoas? Só vocês três. Olá. Sejam bem-vindos. Vocês também estão pela primeira vez? Sim. Hoje sim. Queria conhecer. Bom, pessoal, todos sempre sejam bem-vindos, né? A Fraternidade Holística Micaelos, para quem não trata os novos, desculpa os antigos, né? É um centro que existe, de novo, ele me disse quanto tempo que eu já me esqueci. Aqui em Santa Cruz vai fazer 30 anos, em agosto. Tá. E a Fraternidade Holística Micaelos aqui é a matriz, e tem outras filiais em Venâncio, Lajeado, Farroupilha, Porto Alegre, Viamão e São Paulo. E começou, na realidade ela começou, a pré-fraternidade, lá em Candelária, que eu era médico lá, né? E durante muitos anos, e era professor de Centro Espírita lá, muitos anos, dava aula lá. É uma história muito comprida que os antigos não aguentam mais ouvir, né? Então deixa assim. Mas eu peço a vocês novos que estão aqui, que estudem, leiam, tá? Isso eu estou falando para vocês porque os outros não sei se estão fazendo. Então, eu estou falando para vocês que os outros não vivem na realidade. Comecem, quem não... Vocês já estudaram Espiritismo? Espiritismo? Estudaram o livro de Kardec? Tu já leu alguma coisa de Kardec? O livro dos Espíritos? Já? Ótimo. Então comecem estudando o Espiritismo. Sempre na minha vida, toda vez que uma pessoa chega para mim, eu queria saber alguma coisa, começa com o livro dos Espíritos, tá? Mas nunca leiam no início a introdução, porque a introdução é meio chatinha. Comece pelo capítulo número 1. Depois, se quiserem ter curiosidade de ler a introdução, leiam. Senão tu desanima no meio do caminho, né? Começa, mas que saco isso aqui. Não, comecem pelo capítulo número 1 e busquem sempre de onde vêm as coisas. De onde que veio o Espiritismo, como é que se criou o Espiritismo. Que é o primeiro passo para vocês terem conhecimento da espiritualidade. A Fraternidade Holística Micaelos, ela não é espírita, viu? Os antigos, alguns, vamos no centro espírita. Aqui não é centro espírita. Aqui é um centro holístico. O que significa isso? Que as nossas portas, não só físicas, como do espírito, do coração, é aberto a todas as doutrinas ocultistas, espiritualistas, esotéricas, enfim, budismo, teosofia, aí vai, cabala, alquimia, aí vai. Busquem o conhecimento nos livros, busquem o conhecimento no YouTube, a gente tem muita coisa, só que é lógico que o YouTube nem sempre é real aquilo, e nem sempre eles vão dizer tudo, eles vão dizer só algumas coisas para te instigar a buscar o conhecimento mais profundo. Francisco. Fala. Aonde já? Sério? Sim. Mas é uma colocação, não é uma pergunta. Sobre o livro dos Espíritos, eu achei mais fácil ouvir do que ler, tá? Então, daqui a pouco, se alguém... Bom, eu sou... mas assim, é penoso. Mas o livro dos Espíritos, ele é penoso, né? Sério? Pra mim, ele foi, desculpa. Sério? Sim. Então tá. Perdão. Mas tem esses áudios. Mas aí eu vi no Spotify, o Kleber. Então tá, se for penoso para vocês... Se alguém achar difícil, eu achei, não se sintam estranhos, ou se sentiremos estranhos juntos. Não, aceitamos as opiniões, cada um. O mundo é uma loucura, cada um tem um jeito diferente. O importante é tu absorver o conhecimento. Exato, entendeu? porque assim, eu passei, sabe quando tu tá lutando? Não, mas eu tenho que ler. Entendi. Daí não ia, até que quando eu tava ouvindo, eu ouvi também. Mais fácil. Oi? Tinha no Spotify. Como tá quente aqui para baixo, Tá abafado, né? lá para cima tá mais frio. Bom,
Já que aqui não tem ventilação. Eu posso abrir aquela laje? Querem abrir aquela porta? Eu abro ela lá. Ou a porta lá no sul. Vai correr. Eu só queria, os novos que estão aqui podem fazer perguntas, por favor, tá? Não diz, o primeiro dia eu fico com vergonha, não. Tem medo de ser uma besteira. Não é besteira. Se vocês querem saber alguma coisa, se eu souber responder, saber responder, alguém daqui saber responder, tudo bem, mas perguntem, por favor, tá? Não fiquem com a dúvida. Os antigos têm alguma dúvida? Meus queridos, o livro dos Espíritos eu li há mais de 50 anos atrás. Tá? Então, melhorou bastante, viu? Que diferença. Chico, Oi, eu tenho uma pergunta. fala, meu querido. Que nem tem conhecimentos, digamos assim, que não são objetivamente espiritualistas, mas podem ser subjetivamente. Aí eu digo assim, tipo, às vezes me ocorre assim, tipo, as pessoas que são arquitetos e trabalham com coisas que harmonizam, digamos assim, embelezam, coisa assim. Ou então uma pessoa que estuda matemática e que consegue, me lembro assim, tem um filme que mostra um senhor que eles denominaram o nome do filme, né, O Homem que Viu o Infinito. E daí ele trouxe muitos conhecimentos matemáticos e ele era muito ligado à filosofia e à espiritualidade, né? E ele dizia sempre que a deusa com que ele venerava, né? Ele era um indiano, né? Inspirava ele em todos os conhecimentos matemáticos. E algumas vezes até aqui, como experiência como médium, né? Eles me mostraram situações em que eu intuitivamente assim, percebia, sentia que havia uma matemática pela qual eles davam uma harmonização, digamos assim, a diversas situações. Eu te pergunto, isso é relevante também para nós? Extremamente relevante. Todas as ciências vêm de um lugar, tudo vem de um lugar, Deus. Tudo tem uma fonte só, Deus. Todo o universo é matemática. Tudo. Tem tudo. Eu vou falar a minha experiência. A minha vida, a Adri é testemunha como na vida dela também acontece. A minha vida foi toda traçada na matemática, uma parte dela, evidentemente. Desde o meu nome, todo o meu nome, o quarto que eu nasci, que eu descobri há pouco tempo, o meu número que me chama a atenção, que me cutuca é o 9. O 9 tem a ver... Eu estou tentando explicar uma coisa para você sem que eu revele. Tipo, meio que o fim de tudo, né? Você na numerologia, ele é meio que o fim de tudo, né? Que passou por todos. O 9... 1 significa Deus. Tá? Tudo que eu estou falando é simbolismo. 2, a dualidade do universo. Tudo tem preto e branco, o bem e o mal, e aí vai. O feminino e o masculino. 3, é a manifestação divina de forma trina. Ísis, Osíris e Horus. Pai, Filho e Espírito Santo. Brahma, Vishnu e Shiva. Tudo na realidade são nomes diferentes para falar a mesma coisa. Um é da Índia, outro do Egito, outro da Grécia, outro é o mundo ocidental. Então 3 é a manifestação de Deus 3 vezes, mas ele é una porque ele é do mesmo ser. Ele se manifesta 3 vezes nos planos espirituais. 4 é o eu inferior. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior. 4. 5 é o número da magia. Tá? Número da magia. Eu não falei mais nada, só falei magia. Eu não falei que é a magia do mal nem a magia do bem. É o número da magia. Tá? 6 é o número do lado da magia do mal. Geralmente os rituais de magia do mal têm ligação com o número 6. Tudo é divino, mas eu estou dizendo para vocês os símbolos nesse sentido. O 6, ele tem essa representatividade, mas não deixa de ser manifestação de Deus. Mesmo no mal é representação de Deus, não interessa. 6. 7 é o número da criação, porque nós temos 7 corpos, nós temos 7 chakras. Nós temos, aí vai.
O 7 é um número cabalístico muito forte, no Egito, na Grécia, e aí vai. 8 é o número da 7 subplanos. 7 subplanos em cada plano. Quem é novo aqui não vai saber o que eu estou falando, então barcos antigos sabem. Isso aí, esse conhecimento que ela acabou de dizer que eu estou falando, tem a ver com a teosofia, que é o budismo tibetano trazido, criado por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX. Todo mundo sabe disso, né? Então, ali na teosofia falo sobre os corpos espirituais. Eu não vou chegar nesse ponto, porque já me complica um pouco. 8 é o número da manifestação aqui na Terra. Aqui é o mundo físico, aqui. É o 8. 9 é considerado o número perfeito, porque é 3 vezes a manifestação divina. Trina, 9. E na matemática também. O 9 é considerado o número perfeito, porque todas as somas sempre vai dar 9. Dos seus, tá? 9, 9 são 18, 18, 1, 8, 9. Aí vai 27, 9. E o 10 é a perfeição acima, é o 10º. O resto já é somado daí. Aí vai somando. Tá, deixa eu só falar para vocês, porque eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou falar essa particularidade. O 9 tem ligação com uma certa evolução minha ligada à falange azul, que é a falange dos magos, tá? Que eu tinha que passar por 9 etapas. O meu nome todo é ligado ao 9. Francisco, 9. Francisco de Paulo Banirigon, 27, 9. O quarto que eu nasci eu descobri há pouco tempo, que a minha mãe me disse, eu nem sabia, que aqui é lá na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre, que já não existe mais hoje em dia, que era, como é que é? 234, 234, eu não sabia. O número da nossa casa, que a gente construiu ali no Terra Mar, eu não escolhi o número, eu cheguei a abrir aqui, 153, 9. O plano espiritual, eles chamam a nossa atenção pelos números. Nós vamos num restaurante, vai dar 9 de alguma forma. Nós vamos, claro, nem sempre, não é 100%. Mas muitas vezes eles chamam. O que quer dizer isso? É uma forma de chamar a atenção para nós da coisa toda, que nós estamos todos bem indo pelo caminho certo, digamos assim. A gente pode considerar várias coisas, tá? A minha última encarnação, todo o meu nome somado também é 9. Só para você saber, mas não é para dizer o que é, de forma nenhuma. Então, pessoal, os cientistas descobriram, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa relativamente recente, que aquilo que os cientistas, astrônomos, astrólogos, sei lá, conseguiram descobrir dos planetas, dos sistemas, das galáxias, pessoal, meus queridos, é tudo matemático, é tudo perfeito. E não poderia tal planeta existir, tal lugar, tal sistema estar em tal lugar se não tivesse por trás tudo uma matemática. Ou seja, a própria ciência se tocou que quem criou tudo foi um ser inteligente, que nós chamamos de Deus, né? E nós somos o que nessa história toda? O que nós representamos? Nós somos um pedacinho dele, nós somos uma centelha divina. Nós somos seres que fomos criados, a gente não existe na eternidade, a gente vai existir na eternidade, a gente não existe para trás, a gente tem uma criação. Deus não, Deus sempre existiu, Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu, existe e sempre vai existir. Fala aí. Não só seguindo essa questão da ciência, né? Eu estou lendo um livro lá do Ramatias, desses últimos que ele lançou agora através do médium desse do Norberto, de Porto Alegre. Chama-se Elucidações da Umbanda, mas ele faz... Acho que eu tenho esse livro, ele faz traz ali um assunto que a ciência, que o homem, né, através da ciência, já está começando, por ter descoberto essa glândula pineal, que através dessa glândula, para o futuro, eles vão ter a confirmação do espírito ali, né? E poderão ter acesso até os outros corpos, o foco de entrada. Um estudo atrás da ciência. Né? Inclusive, nas literaturas hindus, aqueles grandes mestres que tinham poderes paranormais incríveis, hindus ou não hindus, em alguns deles foi feita uma autópsia e a glândula pineal era enorme, não era do tamanho como o nosso.
Quanto mais poder paranormal tu tem, mais ela vai se desenvolvendo. E outra coisa, a ciência está descobrindo, isso aí que eu estou dizendo para vocês, já teve que conversar com os mentores. Isso eu recebi por conhecimento, não foi por plano espiritual, parece que eu andei vendo que é real, não sei. Que a mediunidade tem um fator genético. Que aquele que é médium ao natural tem mais... Eu sempre achei que qualquer ser poderia ser médium, né? Que seria uma coisa do ser natural. Mas quem tem uma certa genética, hereditariedade genética ligada a... Que desenvolve, inclusive, a mediunidade, desenvolve ou pratica, no caso, né? Mas aí se for genética, nem todo mundo pode, entendeu? Aí tem que perguntar para os mentores sobre isso. Deve. Tem um neurocientista, espiritualista ou espírita, ele fala muito nessa glândula, na pineal, né? Sim, tem livros. E através medicina, ali. Na verdade, na medicina se sabe muito pouco sobre a pineal, qual a função dela. E tem livros, eu não sei se é livro de Zahampa lá, que falam sobre a pineal. Me veio novamente um capítulo sobre a pineal. Ela sempre foi muito associada às questões, né, da espiritualidade, enfim, de ser sensitivos, de ter isso. Mas agora que está se conseguindo fazer essa análise, digamos, cientificamente. Sim, né? Então, antes era algo que se falava, mas não se tinha muita, entre aspas, comprovação. Agora eles estão vendo, de fato, isso com, né, recursos. A humanidade só vai aceitar isso se a ciência, né? A ciência atual. Mas deixa eu fazer só voltar um pouquinho, até para o pessoal que está hoje pela primeira vez também entender um pouco como que funciona aqui o nosso estudo, né, na Micaela. Hoje está sendo bem científico, né? Nós temos sempre a definição do que vai ser estudado, do que vai ser falado aqui a partir dos mentores da casa. A gente consulta os mentores que dizem qual vai ser o assunto, qual vai ser a fonte, etc. a cada dia que a gente vem, né? A cada dia do grupo de estudos. Não temos uma programação já determinada para o ano inteiro. A gente sempre vê isso a cada dia, porque muitas vezes, né, pela dinâmica do mundo, o tema vai ser trazido para acompanhar, né, fatos, situações que estão acontecendo, para se fazer reflexões sobre isso. Também é uma análise que a equipe espiritual faz sobre a necessidade de quem está aqui, né, no grupo, hoje. Pode ser que se outras pessoas, 2 ou 3 pessoas estivessem aqui hoje, o assunto fosse outro, né, porque elas precisariam daquele assunto, enfim. Então essas coisas a gente não tem domínio, a gente submete, né, ao plano espiritual e acompanha de acordo com a determinação deles. Tá? E em relação às fontes de conhecimento, né, como o Francisco falou, que nós somos espiritualistas, somos holísticos, a gente busca em várias fontes, mas nós temos, né, também uma filosofia que foi transmitida pelos mentores para nós, que é a filosofia Logosian, e que é também um certo conhecimento que vai se construindo, que vai se revelando, na verdade, né, ao longo do tempo, à medida que a gente vai estudando, analisando situações, né, ou conhecimentos de outras fontes. Então, às vezes a gente pega um conhecimento lá do espiritismo, que a gente recomenda, que é confiável e etc., mas faz os ajustes, entre aspas, nomenclatura, né, ou interpretações ou traduções à luz do que os mentores nos trazem, que seria então a filosofia Logosiana. Tá? Então isso vai acontecendo ao longo do tempo. Nem tudo está escrito, né? Muito do nosso conhecimento aqui, do que a gente estuda, é uma transmissão oral mesmo, né? Algo que a gente recebe e passa para os que estão presentes. É assim que se perpetua, né,
esse conhecimento também. Então, para vocês entenderem, o Francisco estava falando aqui da numerologia, né, dos significados, simbolismos aos números, e ele falou do número 6, né, trazendo então essa informação de que estaria relacionado à magia do mal. Se vocês forem procurar sobre numerologia, vocês vão ver simbolismos diversos para cada número, diferentes do que o Francisco falou e diferentes entre si dependendo da fonte que vocês acharem. Tá? Em relação ao que o Francisco trouxe, a mentora estava ali conversando comigo, né? Sabia, por trás. E então ela... por que o 6 tem essa coisa, né? Porque vocês lembram do 666, né? Eu ia fazer essa... Exatamente. Então tem sempre uma coisa que puxa um pouco para esse número 666, que seria associado ao diabo, né? Enfim, a manifestação suprema do mal e etc e tal, tá? Ou anticristo, ou enfim, também tem várias interpretações. Tem várias interpretações sobre o 666. Então eu estava perguntando, confirmando com a mentora, se para a filosofia logosiana o 6 tem este significado de magia do mal. Garanto que não. Claro que não, né? Porque a gente não vai ter no universo um número para isso, porque o mal não existe, né? Ele é apenas a ausência do bem. Como o calor é ausência do frio. Então a gente não vai ter um número para aquilo que não existe. Tá? Então, podemos dizer que seja uma surpresa, talvez, mas eu acho que é uma surpresa boa. O número 6, ele representa o equilíbrio. Tá? Então, risca essa parte da informação. E lembramos também, né, que nesse plano físico especialmente, mas a gente sempre fala, né, claro que a gente não está tratando de opiniões, mas fazendo uma brincadeira com isso, que se a gente escrever o número 6 aqui, um olhar de lá vai achar que é o 9 e o outro vai achar que é o 6, né? Então... Né? E é o 6º dia da criação. Exatamente, tem várias coisas várias. positivas em É o relação número a isso. perfeito, né? Então de cabeça para baixo ele é o equilíbrio, achei ótimo. Isso mesmo. Tá, pessoal. Continua. Em relação à mediunidade ou paranormalidade ser algo genético. Tá? Lembrando que sempre que o pessoal fala de mediunidade, é uma coisa muito mais evidente, assim, né? Incorpora muitas vezes, tem esse fenômeno, né? Muito assim, que acaba chamando atenção, mas nem sempre as coisas são mediunidade, né? Paranormalidade é um termo mais amplo, são outras manifestações, tem a mediunidade, tem a evidência, tem a audiência, enfim, tem vários tipos de paranormalidades, tá? Mas disso ser genético ou não. Em primeiro lugar, não interessa, né? Mas enfim. Segundo, não muda nada. Segundo lugar, tem coisas que são pré-determinadas. Isso a gente já falou aqui em vários momentos. Tem pessoas que encarnam com a missão de ser médium ou paranormal, tá? Nós vamos ficar com mediunidade. Que são pessoas que precisam trabalhar a sua mediunidade. Inúmeras vezes nós conversamos com pessoas aqui, atendemos, ou pessoas que acabaram se juntando, né, ao grupo como trabalhadores da casa,
que trouxeram isso. Ah, eu fui no centro espírita e disseram que eu tinha que... Eu fui não sei aonde e disseram que enquanto eu não trabalhasse a minha mediunidade eu não ia não sei o quê, né? Então, pessoas que muitas vezes têm uma vida bem atormentada, porque enxergam coisas, porque ouvem coisas, porque têm premonições, porque sentem presenças, porque isso e aquilo, e enquanto essas pessoas não direcionam esses poderes paranormais para a caridade, essas coisas não se equilibram, né? E a pessoa tem realmente a vida bastante tumultuada, porque ela está sendo ali estimulada a dar direção, a dar um bom uso para esse poder paranormal. Tá? Então é bem possível que esses casos sejam genéticos. Que é uma coisa. Que é uma coisa imposta, tá? Inclusive na genética da pessoa. Ela não consegue nem que ela não queira, ela não consegue não ver, não ouvir, não sentir, não, etc. Né? Tá realmente ali. Interessante. Seu conhecimento Tá. aqui. Então, a mentora confirmando. Não tá? tem por esse conhecimento. Sem contar que a Mas família isso se tem confirma, a sua função se confirma com individual. muitas manifestações aqui dentro das entidades Sim. aconselhando nesse sentido, né? De elas terem que trabalhar. Só abrir aspas aqui. O poder paranormal existe aquele que o espírito conquistou, é o poder dele, que ele pode numa vida nem se manifestar por motivos X, e aquele que é outorgado. Espírito, né? Eu estou falando de espírito. E aquele que é outorgado é dado a ele, mas não é dele, é emprestado por um período, porque ele tem que ou cumprir alguma coisa, ou ele tem que pagar alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim. Então tem dois tipos de poderes paranormais. Tá? E a mediunidade é um tipo de poder paranormal. Nem todo poder paranormal é melhor. Foi o que tu falou ali. Não, é só que quando vocês trouxeram isso, eu pensei a questão da família, o fato da foi trazida a identidade, né? Agora até me perdi do pensamento. Sim. Mas que também tem essa questão da família, da função de um estar ali, pai, irmão, filho, e estar vivendo aquela situação. Então pode. Sim, são influências agregar, daí ambientais, né? Digamos Influência do assim. meio, Sim. Estilo. Mas, então, mas isso, o fato de ter um marcador genético, digamos, de ter, né, algo na herança genética do ser, não é exigência para ter paranormalidade, tá? Então, todas as pessoas, sim, podem desenvolver, aparecendo, manifestar, e aí sim vai depender do seu direcionamento. Mas a pessoa pode, tipo, simplesmente, eu quero me levar para esse caminho e ir buscar e desenvolver. Não é bem assim, não. Não. Tem que ter Mas uma tipo predisposição, assim, pelo menos. tu está, o direcionamento que eu digo é a pessoa se dedicar de alguma forma a fazer o bem, a fazer a caridade, a ajudar outras pessoas, etc. Tá? E então, não necessariamente numa casa espiritualista, espírita, uma igreja, pode até ser, sei lá, um pessoal médico sem fronteiras. Os anônimos. Tá? Pode ser uma pessoa que trabalha fazendo outro tipo de caridade, não necessariamente espiritual, mas ela vai receber intuições, ela vai receber, né, uma série de coisas para facilitar aquele trabalho que ela está fazendo, porque intuição, não só aquela que a gente, né, assim, deu a intuição que eu tinha que parar agora, né, não é só isso, mas intuições mesmo, né, que ela possa pensar em estratégias, em não sei o que, coisas, então, isso é bem forte, tá? Então, esse tipo de direcionamento. Uma pessoa vai trabalhar numa casa espiritualista, como a gente está aqui, né? E ela persiste, ela tem realmente uma boa intenção, digamos assim, tá? É uma possibilidade que ela desenvolva algum tipo de paranormalidade. Todo mundo vai desenvolver? Não. Tem pessoas que passaram aqui pela Micaela,
talvez ainda estejam na Micaelos e nunca manifestaram nada E isso não de tem nada a ver. paranormalidade. Não quer dizer que elas não estejam fazendo diferença no mundo. Tem gente que fica incomodado com isso. Ah, tô lá, não sei quanto tempo, o cara entrou ontem, já tá. Nada a ver. Cada um tem sua Pode ser que o história. cara entrou ontem com um carne gigantesco. Gigantesco, tem que ser gratuito. Então, é que ele tem, né? Tem um cara ainda reclamando. Então, é isso aí. E aí a gente já está caindo na história do mundo físico, né? Que o fenômeno, que as coisas sempre chamam mais atenção, né? Do que aquilo que a gente não enxerga, que a gente não consegue perceber sem os nossos olhos terrenos. Né? Dá para botar no modo não escandaloso. O meu tá no modo na vibração, mas acontece. Deu para entender? Tem uma outra questão da ciência e da espiritualidade que é muito interessante a gente também refletir, assim. O Francisco falou, tudo se origina no espiritual. Então, se a gente for analisar por este ângulo, tudo é espiritual. Né? Todos os planos pertencem ao... Né, são criações divinas, fazem parte do plano espiritual, fazem parte de tudo. Inclusive esse plano físico aqui. Tá? Então, quando a gente fala no plano espiritual, né, a gente parece que é uma coisa, né? Não, aqui também pertence ao plano espiritual. Então, tudo é, de fato, isso. Tá? Lá no fundo, né, bem na origem de tudo, está a espiritualidade. Mas a gente tem que ter, né, um senso muito bom, né, discernimento, também para perceber que a gente não pode simplesmente se contentar com essa explicação para as coisas, né, porque existem muitos outros fatores que têm a ver com os nossos livre-arbítrios, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto uma série de coisas, né? E que as coisas vão acontecendo, vão se entrando em engrenagens, vão interagindo, tá? Então, vou dar um exemplo mais prático. Tá? A ciência, quando estuda a depressão, lá, né, se identificou ao longo dos anos de estudo alguns neurotransmissores, algumas substâncias, enfim, que são liberadas, né, que estão presentes em quantidades diferentes entre as pessoas que têm, indivíduos que têm depressão e indivíduos que não têm depressão. Então se faz até algumas dosagens, né? Dessas substâncias e se diz, olha só, quem tem depressão tem menos isso, coisa e tal, papapá. Aí a gente pergunta, tipo eu, né, André, pergunta, porque ele tem depressão, ele tem menos dessa substância ou ele tem ou é o contrário? O fato de ter algum outro componente que gerou daí causou a depressão. Ou porque ele está sempre triste, está sempre com dificuldade, ele vai interferindo na absorção das energias e não sei o que, e causando outras coisas. Então, a ciência, ela sempre vai pegar o fato muito como fotografia. Né? Deste momento, é essa fotografia. Então, ele fez fotografia de várias pessoas e achou coisas parecidas. Mas é tudo uma fotografia. Ninguém viu essa pessoa 5 anos antes, 10 anos antes. Ou, enfim, é muito mais raro nesses estudos de corte que acompanham ao longo dos anos. Construção, né? Então, só para a gente entender assim que se tudo é
da espiritualidade, se tudo tem, né, uma potência de acontecer, e aquela pessoa tem uma série X de defeitos, né, que vão... A gente que vem estudando isso há muito tempo aqui, né, a gente sabe que os defeitos interferem na forma como o organismo consegue absorver a energia, como ele consegue metabolizar, né, as energias vital, orgânica, matéria, né, o quanto isso vai causando sofrimento, né, no corpo, tanto físico quanto nos outros corpos espirituais. Então, é muito complexo a gente tirar conclusões muito simplistas sobre as coisas, né? Tipo, 2 mais 2 igual a 4 sempre, né? Tem algumas nuances aí que a gente precisa considerar. Mas, sem dúvida nenhuma, a ciência se interessar pela espiritualidade, a ciência se preocupar em estudar essas manifestações. Muita coisa já foi estudada sobre essas experiências de quase morte, né? Que não é exatamente paranormalidade, né? Não tem a ver com isso, mas tem a ver com algum tipo de vislumbração, né? De vislumbramento de outros planos, de outras formas, né? Da vida estar organizada do que não aqui no plano físico. Então, que traz, né, que mexe um pouco com esses conceitos de tempo, né, das verdades absolutas que a gente vai construindo, vai carregando, né, na nossa sociedade. Então, acaba tirando um pouco desse conforto, né, dessa zona de conforto aí, das coisas que a gente conhece. Isso se estudou bastante. Né? E agora então está se estudando a atividade cerebral conforme a pessoa está, pessoas que estão rezando, pessoas que têm fé, né? De alguma forma estão manifestando a sua fé, e aí observa qual é a manifestação, a atividade cerebral, que área do cérebro atua mais, se fica mais ativa, menos, né? Se o outro lado se acalma, enfim. Então, todas essas análises, elas têm sido feitas, né? Inclusive essa questão agora da genética com a mediunidade, com o estudo da glândula pineal. Estão estudando coisas que a gente já sabe há muito tempo, mas que estão estudando com método científico e com essas evidências, né, que a ciência modernizou, pôde, né, acrescentar algumas formas de estudo. A diferença da cura, né, de pacientes que acreditam, que têm fé, que têm alguma crença, tá? E pessoas que desejam a cura, que acreditam na cura, e as pessoas que não acreditam na cura, que vão assim, não vai adiantar, né? Não tem nada para fazer, vou morrer mesmo, ou não vou, né? E aquela pessoa que vai e acredita e coisa e tal. Como tu tem o mesmo diagnóstico, tu dá o mesmo tratamento, e como as respostas são muito diferentes em quem tem, né, a crença e quem não tem. Então a ciência também está estudando isso, como que isso se reflete no organismo. Tá? Então, se a gente olhar desta maneira, tudo é espiritualidade. Porque essas coisas todas são impalpáveis. Né? A gente não tem como abrir a pessoa lá, fazer um exame de sangue e ver quais são os defeitos. Né? Não aparece. Né? Por isso que a fé e a ciência têm que trabalhar juntos. Né? A gente não consegue ter a fé, né, no exame de sangue, ou fazer uma ressonância e aparecer, não sei. Eu não gosto muito desse troço de fé, sabe? Porque denota uma outra coisa. Sabe? Desculpa. Pode denotar outra coisa. Pode denotar outra coisa, sabe, pessoal? Vocês vão nos lugares assim, aqueles religiosos lá, me dá uma aflição porque eu tenho muita fé. O cara não vai, o cara até pode ter fé, mas odeia, mas tem raiva, mas tem ódio, tem não sei o quê. Então esse papo de fé foi muito perturbado, sabe? Muito deturpado, perdão, a palavra é deturpado.
E quando fala em Jesus, então me dá uma assim, sabe? Porque ficou aquela deturpação de muitos séculos em relação a isso, puxando por um outro caminho de fanatismo, por outro caminho, por um caminho de uma via só. Né? Eu tenho fé, pronto, então vocês podem ver. Né? Olha só um pouquinho. A criatura diz que tem fé ali naquele fervor, então esse aí vai ser salvo, então esse aí Deus quer isso. Não, não é nada disso. Tá? Eu vou completar depois, fala aqui. E aí, qual palavra tu substituiria por fé? Porque ele falou, não gosto muito da palavra fé. E poderia substituir por alguma coisa? Então, fé não existe. Hã? Fé não existe. Não, eu não disse que fé não existe. Eu disse, não, o que é fé? Fé é acreditar em Deus, acredito. O que é fé? Vamos lá, fala aí. É que eu pergunto para ver o teu raciocínio, o que tu trouxe, e para complementar depois o que Então, meu raciocínio que eu te digo é o seguinte, é muito mais importante tu fazer o que Deus quer do que ter fé nele. O que adianta ter fé? Vai lá no presídio, tá cheio de bandido lá, ou não sei, né? Nem todos. Nem todos. Tem muita gente que pode ter uma parte de uma fé, mas ele matou não sei quem, matou não sei quem, mas ele tem fé. Então, em nome da fé já se cometeu atrocidade. O que eu digo para você? Ó, tem uma empresa, eu já falei várias vezes, tem uma empresa, aí tem os funcionários. Aí os funcionários nunca viram o dono, nunca viram, não sabe quem é o dono da empresa. Alguns funcionários fazem tudo que tem que ser feito com honestidade, com capricho, mas não conhecem, nem sabem se talvez até nem exista. E outros que fazem muita esculhambação ali errado, acredito, tem fé que existe o dono da empresa. O que o dono da empresa quer? Quer que tu faça, que tu trabalhe direitinho? Ou tu quer que tu só acredite nele? Mas é que isso aí é uma fé cega, né? Não, estou te falando o que tem por aí pelo mundo. Aí não é fé, aí é burrice. Eu só tô, Mas não, o fato é esse, chama-se de fé. Hã? Esse é o ponto, né? Chamam isso de fé também. Sim. Então a fé é que nem o gratidão. Vai no mercado, compra um negócio, ai, gratidão com a moça do caixa. Ah, tá bom, né? Gratidão que me ajudou no salário. É, mas o gratidão é mais profundo do que um Fé obrigado. significa tu acreditar em alguma coisa. Tá? Fala, querido. Eu assisti uma vez um palestrante que ele disse assim: fé é para aqueles que não conhecem. À medida que tu vai tendo conhecimento, a tua fé, tu não precisa mais da fé. Porque a fé é aquela coisa quando a gente não conhece, não sabe das coisas, mas à medida que tu vai desenvolvendo, que tu vai despertando, que tu vai conhecendo, tu deixa de ter fé. Tem muitas pessoas que acreditam em milagres. Milagre não existe. Ciência do astral. Então a fé é raciocinada. Porque muitas vezes a maioria das pessoas tem fé, uma fé cega. Sim. Porque a gente, eu não vejo, não tenho conhecimento, eu não sei, então alimenta a fé. O que a igreja prega? A fé. Mas aquilo que eles repudiam muitas vezes o conhecimento. Então, à medida que tu vai, que quanto mais ignorante tu for, mais fé tu vai ter. Então nós vamos determinar aqui tipos de fé. A fé cega, a fé com conhecimento, ela não deixa de ser fé, porque a palavra fé vem do quê? De tu acreditar. Né? Tu acredita em alguma coisa. Se tu acredita em Deus de forma que tu estudou, é uma fé que não é cega. Né? Aquela fé cega que tu ouve que os outros dias e acredita e não vai procurar. Porque no momento que vocês estão aqui na Micaelos, o que eu instigo todo mundo? Que todo mundo estude, que todo mundo leia, que todo mundo aprenda, não só o que é dito aqui, né? Mas com o conhecimento que existe. E a gente poder debater, um tem que debater com o outro, um tem que chegar a conclusões juntos, para que a finalidade seja o conhecimento mais puro e verdadeiro de toda a situação. A fé, ela tem a ver. É tão complicado explicar isso aqui, nem a gente falar do amor, falar do que é, né? Tem coisas que o conceito nunca vai ser suficiente, né, para dizer. Mas vamos dar um exemplo. Às vezes, aqui mesmo na Micaelos, os mentores ou alguma entidade que se manifeste vem, né? Ou a gente faz um questionamento e é dada uma resposta pra gente. Né? Ou aqui, quantos aqui que a gente atende, né? Tu precisa mudar algum defeito, ou enfim, é dada uma informação
informação X ou não é dada uma resposta para a gente em determinado momento, né? A fé é o quê? Neste caso. Discernir, refletir. A gente continua acreditando que tem um motivo para não terem nos dado alguma resposta ou para terem nos dito tal coisa. Mesmo que a gente não saiba qual é o motivo. Mesmo que essa razão, essa explicação não nos seja dada, mesmo que a gente não consiga acessar, né? Então a gente compreende que tem algo mais, né? Que é necessário neste momento para nós. Então a gente acredita nisso, a gente tem essa confiança, a gente tem essa certeza, e isso é fé, né? Então a gente não, mesmo que nós não tenhamos todas as explicações, que a gente não saiba todas as coisas na hora que a gente quer, né? A gente acredita que as coisas têm uma explicação e que em algum momento, né, isso vai fazer sentido, tá? Então a gente não deixa de acreditar por causa disso. Então seria fé e crença numa coisa só. Tem a ver com conhecimento, tem a ver, né, com uma série de confiança, de estudos. Tá? Esse é um exemplo de fé. Né? Não é fé a gente fazer uma coisa insana, né, inconsequente. Isso não é fé. Tipo, não pode fazer tomar, eu vou fazer porque Deus vai me proteger, sabe? Isso não é fé. Atravessar a rua sem avisar. Né? Daí tu tá, né, abusando da sorte, digamos assim, tá? Não tem nada a ver com fé, né? Então, são coisas diferentes, mas é uma coisa muito sutil, né? Mas quando tu vai para o exemplo que eu dei de um paciente, né, que precisa fazer um tratamento, que acredita na sua cura, o que tem a ver essa fé, esse acreditar na sua cura? Quando a gente estuda aqui na Micaelos, o que acontece com ele? No caso, no que tu falou antes, tu acreditar, tu muda o teu campo vibracional. Então, o momento que, pra mim, a fé é se tu acredita em algo, é tu mudar a tua frequência de vibração. Porque a gente sabe, em estudo até em física, que cada corpo tem uma vibração. Tanto que câmeras captam o calor do corpo, que é uma vibração. Então, no momento que a fé tu muda, tu transmuta essa energia, tu aumenta essa frequência, isso, sei lá, como dá pra dizer, tipo, manda pro universo e aí reflete de uma forma talvez positiva. Com certeza. Pra ti. Com certeza. Isso, por exemplo, da cura é a mesma coisa, né? Se tu tá com medo, se tu desiste, enfim, tu vai ter, né, uma vibração completamente diferente, tu vai conseguir absorver menos ainda energia, uma coisa vai levando a outra, né? Então, não é que a pessoa que tem a fé, ela tenha certeza absoluta que ela vai vencer aquele processo né, de adoecimento, que 100% de certeza que ela vai se curar e coisa e tal, né? Mas ela vai usar todos os seus recursos, né, de uma forma muito mais positiva, que vai se aliar ao tratamento médico, ao tratamento, né? Então as coisas se potencializam, né? É completamente diferente. A Maura é da área da saúde, a gente vê isso com muita clareza, né? A gente vê isso com muita clareza, né? Muita clareza. Agora isso aí que tu falasse, acho que... quem? Não sei, eu comentar que às vezes eu raciocinava também sobre os atos do Chico Xavier. Alguns deles, digamos assim, atentavam às vezes até a condição física dele, e daí eu pensava aquilo como um ato de fé também, naquilo todo, talvez até que os espíritos inspiravam ele, né, de sobrepor às vezes digamos assim, a uma lógica mais terrena, uma razão, digamos assim, maior, que às vezes a gente atribui, né, a uma razão maior
para aquilo acontecer, né? Ou para a gente se dispor, ou às vezes até a enfrentar, às vezes atos de coragem, às vezes também, né? Que quebram, digamos assim, a lógica física que geralmente a gente cuida, né? Ou raciocina de uma certa forma, e que aqui a gente quebra, digamos assim, esse paradigma, aquele raciocínio comum, né? E parece que a inspiração move a gente a fazer coisas que através da vontade, da determinação. Superar Isso, certas coisas, com certeza. Isso. Só que a fé é cega. Aí, em nome da fé, mataram milhões. Em muitas religiões. Não estou falando de uma. É que tanto qualquer coisa que seja fanática, sem discernimento, né, sem direcionamento, seja fé, seja o conhecimento, vai levar ao desastre, né, em algum momento. Existem religiões que foram. A própria religião islâmica, muçulmana, foi rotulada como mal por causa de tudo que vocês veem por aí, de terrorismo, bababá. Mas não, isso aí foram algumas pessoas que, por fanatismo, fizeram besteira. Assim como a igreja, que a religião muçulmana não é do mal, é do bem. Assim como a católica também, os cristãos, em nome de Deus, olha o que acontecia, as cruzadas, matavam em nome de Deus, e aí vai. E o espírita, um bandista pode ser fanático e fazer besteira. Então o que é o problema? Fanatismo, defeito. Não interessa o que tu pensa agora. E aquilo. Desculpa, como é que é o seu nome, irmã? Dejanira. O que a Dejanira falou do conhecimento e da fé, eu queria só resgatar mais uma coisinha. Eu e o Francisco somos médicos, né? Para quem ainda não sabia. E é muito frequente as pessoas dizerem assim, vocês são médicos e são espíritas, trabalham com espiritualidade, né? Muitas pessoas se surpreendem, né, com o fato da gente trabalhar, né, tá envolvido com a espiritualidade, porque nós somos médicos. Mas os médicos não costumam acreditar nessas coisas, né? Então, para ver como também às vezes se usa a ciência para menosprezar a fé, né? Como se ela fosse, ou a religião, como se isso fosse uma coisa menor, dos fracos, dos ignorantes, né? Daqueles que estão... Então, tu viu como a coisa ela é muito tênue ali, né? É sempre que a gente precisa pensar nas coisas com o direcionamento que ela dá, né? Então eu posso usar a fé para o bem, posso usar a fé para o mal, eu posso usar o conhecimento para o bem, posso usar o conhecimento para o mal. Tudo vai depender das minhas escolhas. Eu posso fazer isso do conhecimento, né? E, por exemplo, estudar as religiões, só estudar as religiões, né? Conhecimento, tá? Não precisa acreditar em nenhuma delas, só estudar. A gente já coloca, consegue tirar uma série de preconceitos em relação a várias coisas. A gente fala da Umbanda, por exemplo. Umbanda, para quem vê a Umbanda, né, a estrutura ficou lá dançando, cantando, com aquelas roupas estranhas, fumando, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que, blá blá blá, né? É uma balbúrdia ali. Vai estudar Umbanda. Que tem de ciência na Umbanda. Então, se tu estudar, né, tu já tira uma série de preconceitos e de rótulos em relação às coisas. Deixa eu só um parênteses aqui, uma coisa importantíssima, olha aqui, ó. Deixa eu só concatenar as coisas. Eu dava aula no centro espírita, aí procurei levar para os grupos de estudo o conhecimento fora do espiritismo, não foi aceito, porque os líderes não aceitaram. E aí eu criei, na época, um centro, que eu nem me lembro mais o nome, Fraternidade Branca. O Centro Esotérico Fraternidade Branca, que foi o pré-Micaelos. E naquela época a gente fazia um trabalho, primeiro de estudo, e depois começou a ser mediúnico com várias situações acontecendo.
Aí naquela época que eu já estava ali, a Adri entrou na minha vida e a gente estava junto, uma ajudando o outro ali no centro. E, olha só, as entidades que vi, eu me lembro, olha só que coisa importantíssima. Eu me lembro que quando foi criado aquele centro, uma entidade veio para mim e disse assim, tu és o líder daqui, tu permite que a Umbanda participe desse lugar. Quando aquele dia foi um dia histórico para a Fraternidade Holística Micaelos. Porque se eu dissesse não, nós estávamos ralados. A Umbanda não ia pertencer também à Fraternidade Holística Micaelos. Nós ia perder um exército gigantesco de seres que combatem o mal, que combatem tudo, que ajudam em milhares de coisas, nem para falar. Naquele dia, como eu conheci Umbanda, e eu quando morava em Porto Alegre, quando eu era adolescente, quando eu era adulto jovem, eu frequentava centros, vários centros de Umbanda. Até esse final de semana passei na frente de um para buscar minha filha, e passei lá em Porto Alegre, e passei na frente do Cavaleiro São Jorge. Ipiranga é o maior centro de ou o maior centro de Umbanda de Porto Alegre. Inclusive o nosso centro ajudou muito eles sem eles saberem. Eles pediram, alguns membros pediram ajuda, que estava há muitos anos isso aí. E aí, quando foi liberada as entidades de Umbanda no centro esotérico, os médios incorporavam, a gente fazia vários trabalhos, vários tipos de trabalhos. Estou falando de coisas que aconteceram há 30 e poucos anos atrás, eu me lembro de tudo. Aí o que aconteceu? Eu e a Adri ali, bababá, entidades vinham em mim para combater os magos do mal, etc., para combater isso e aquilo. Tá, um monte de coisa acontecia. Aí, lá no centro de Montenegro, meu nome dele era Euclides, eu não me lembro mais o nome dele. Ele era um mestre de apometria. Ele era um mestre de apometria da região inteira aqui. Ele usava a apometria. Não vamos falar, a apometria é um método de tratamento criado aqui no Rio Grande do Sul pelo Dr. Lacerda, lá em Porto Alegre, no Centro Espírita, esqueci o nome agora, existe até hoje, o Dr. Lacerda já morreu, um médico de aeronáutica. Ele recebeu de entidades um tratamento, só tratamento, que se chama apometria. É um mundo à parte. É uma ciência gigantesca. E a gente já estava estudando apometria. Aí esse mestre de apometria que tinha em Montenegro, outra coisa, os centros espíritas que usavam apometria, a federação era contra. Então eram os centros colocados de lado, porque os espíritos da federação não aceitavam a apometria nos centros espíritas, tá? Porque você sabe que, bom, isso é um outro assunto. Nem aceita até hoje, né? Não aceita até hoje. E esse senhor, que é o mestre de apometria, chegou e se comunicou. Eu já tinha ido lá uma vez. Eu me lembro, eu me encontrei com ele, naquela época eu morava em Catalar, eu me encontrei com ele no centro espírita aqui, teve um congresso, uma convenção de espiritismo, e ele estava ali, esse seu filho, se não me engano o nome dele. Eu conhecia ele me conhecia. Daí ele me ligou e disse, olha, o plano espiritual está pedindo para eu ir aí ensinar para vocês a apometria. Tu vê, o plano espiritual se comunicou com ele para vir a Candelária nos ensinar a apometria. Olha que coisa mais louca. Ele ia lá nos ensinar, depois nós ia lá no centro dele para ver os trabalhos. Né? Foi uma história muito longa, de muitos anos isso aí, muito doido. E no fim da história, o nosso centro absorveu a apometria, os planos espirituais, os mentores transformaram, porque a apometria, tu quer ver uma coisa, por exemplo, está aqui uma pessoa aqui, tá aqui tu. Esse cara aqui, ele tem obsessores. Esse cara aqui tem magia do mal, tá? Como é que eu faço para tirar a magia do mal dos obsessores dele? Então eu clamo pelas entidades e eu faço com as forças eletromagnéticas. Então, através das forças eletromagnéticas, eu vou destruir a magia do mal pelas forças. 1, 2, ele fazia assim, ó, assim, dizendo que isso aqui emitia... Contava até 7. Contava até 7. Esse cara, ele tinha calo aqui, tanto ele fazia assim, impressionante. Que todo trabalho era assim, às vezes tinha que contar até 10, até 12. Para uma pessoa, um trabalho de uma pessoa durava às vezes 1 hora, às vezes 2, às vezes meia, não sei. Né? Geralmente meia hora. Meia hora. Tá, mas existe, era da apometria. Apometria.
E havia realmente a necessidade de fazer a 7. Aí, minha querida, nós vamos entrar no outro mundo, que se chama Fraternidade Holística Micaelos, e o plano espiritual fez com que nós usássemos a apometria tradicional, original, por um período curto, e daí o plano espiritual disse, não há mais necessidade disso. E aí, gente, voltando. Tá, tem mais história. A fé e a ciência e os estudos e os nomes das coisas, né? Por que existe a Umbanda, por que existe a apometria, por que existe o espiritismo, por que existe a filosofia, cabala, alquimia. Por que existe maçonaria. Tá na área das coisas, mas enfim, né? Outras formas a igreja evangélica, a igreja católica, né? Porque cada um de nós precisa de um certo tipo de estímulo. Vai entrar em sintonia, ou vai entrar na vibração, ou vai ser tocado de alguma forma, né? Uns vão ler o livro dos Espíritos, outros vão ouvir o livro dos Espíritos. Então, nós somos universos diferentes, tá? Cada espírito, cada um de nós está num estágio diferente da sua evolução. Nós temos os nossos gostos particulares, mesmo sendo um espírito desencarnado, a gente vai ter um gosto que é particular desse espírito. Coisas que não são defeitos, né, nem qualidades, são gostos. Características. Então, isso tudo é oportunidade, né? Essa diversidade de se manifestar a espiritualidade, ela é para dar oportunidade a todos e todas as pessoas na sua diversidade, nas suas necessidades, no seu momento, né? Aquilo que faça parte para ela, tá? Então, a gente está falando da apometria, né, que eu acompanhei essas visitas, né, esses ensinamentos do professor, do Dr. Ercílio, seu Ercílio, ele começava a explicar para nós. Naquela época a gente não tinha nem o livro, daí que nós compramos o livro, né, da apometria. Não tinha nem celular, né? Não. Não existia celular. Isso é outra coisa. Foi um pouquinho antes. Celular é pouco tempo que existe. 30 anos. 30 Não, anos. 25. 30 anos. Em 99 a gente 30 anos. Lá no Japão. Sei. Não, eu morava em Porto Alegre, mas é um parênteses, então. Eu morava em Porto minha vida Alegre íntima agora. e me separei do meu primeiro casamento em 94, em abril de 94. E aí eu tinha entrado na fila para comprar uma linha de celular, porque naquela época a gente pagava a linha do celular. Que era um tijolo desse tamanho. Não. Aí tu tinha que comprar o aparelho. Mas primeiro comprava a linha, o número. Depois tu comprava o aparelho. Então eu tinha entrado na lista de espera já um pouco antes, né? Me mudei para Candelária, no final de 94, novembro de 94, e em 95 eu recebi a linha do telefone celular, que não funcionava nem em Candelária, nem em Santa Cruz, só funcionava em Porto Alegre. Então quando a gente ia para Porto Alegre, a gente levava uma linha daquele Motorola desse tamanho, com não sei quantas baterias, com não sei o que, para o carregador, e ia para Porto Alegre. E ninguém ligava para nós, não sei por quê. Aí então em 95 a gente já tinha o celular, mas o celular já existia antes, em 94, 93. A gente levava para Porto Alegre para quê? Ninguém sabe. Porque a gente tinha um aparelho, mas já funcionava lá, Aí Santa Cruz recebeu o sinal de celular, depois Candelária recebeu o sinal de celular. Depois Ela não pode usar o celular ainda. Tá, mas enfim, voltando. Obrigado. Volte não, sem problema. Volte sempre. Obrigado, que quiser. Então, quando o seu Ercílio começou a nos ensinar sobre a apometria,
nós nos olhávamos e olhávamos para ele e dizíamos, mas a gente Que faz trabalho. isso. Sim, aí. A gente já faz aí, isso. tá, isso. É isso que eu queria, eu não terminei. Aí, tá, eu sabia que eu tinha que terminar. Então, a gente já faz isso. O atendimento que não era a Micaela, né? Que a gente fazia no centro lá, já tinha os métodos da apometria, sem que a gente soubesse dar o nome de apometria. Ele chegou pra Então, as entidades da Umbanda que vinham atender no centro, eles faziam isso aqui nas pessoas, eles não fazem isso. Até hoje. É hoje. O que é isso? Ele não está com as forças 1, 2, 3, mas ele está aqui. E outras coisas Fazendo mais. isso. É a apometria dentro da Umbanda. Ou a Umbanda dentro da apometria, ou simplesmente a espiritualidade. Deixa eu dar um troço aqui. Agora que eu estou falando, estou me lembrando do que acontecia, milhares de coisas. O senhor Ercílio nem tínhamos dito ainda. Tipo, vi um mago do mal, incorporava no médium um ser terrível, assim, horrível. Aí a entidade estava comigo e dizia, olha para frente, vai te colocar um espelho para te mostrar como é a forma do teu corpo astral. E ele levava um susto com aquilo, porque isso é o que tu é pela tua maldade, etc, etc. Aí a entidade tentando persuadir o cara, né? Coisas que tem na apometria. Que já tem na apometria. Aí quando o senhor nos ensinou essa parte prática assim, aí o Chiquinho aqui, imagine eu, na praia, embaixo do guarda-sol, a Adri caminhando para lá e para cá, curtindo a praia, e eu olhando a apometria. A Adri tentando pegar sinal do celular, não? Não, isso foi. Da apometria, pode ser bobagem, eu nunca li, então surgiu essa dúvida. Essa questão, tá? Aconteceu a apometria com um saldo dele. Isso está vindo também em entidades que estão ali auxiliando, que está vindo com a apometria. A apometria, ela pode acontecer com entidades que não são boas nisso aqui, ou qualquer outra situação, ou é somente para fazer o bem, para ajudar? É só que surgiu a dúvida se a apometria poderia ter interferências. Não. Questões que não são boas. Não, sabe por quê? Porque tu só faz apometria em centros que já tem uma egrégora do bem, tá? Que eu saiba, mas hoje existem pessoas individuais trabalhando. Pois é. Aí existe. Não é boa. Aí tem que conversar com Aí não é apometria. Pois é, mas estão chamando disso. É a mesma coisa que existe muitas casas. A pessoa pode estar fazendo uso da apometria para fazer o bem. Ou ela, sim. Tá? Se a pessoa está usando alguma coisa que ela diz que é apometria e está fazendo mal, não é apometria. Sim. É outra coisa. Depende da intenção da pessoa. Sim, não, mas eu só queria dizer que, tipo, eu sei de uma. Na verdade, eu nem sei quem é a pessoa, mas eu sei de alguém que está fazendo um tratamento de apometria recebendo de alguém. Peraí que eu não terminei. Não, mas acho que é importante fazer só abrir colchete, vou esquecer. né? Sabe? Tudo isso se perdeu, né, gente? O quê? Colchete, sabe? Não, as crianças, esse aí nem sabe o que tu tá dizendo. Não precisa nem ser. Enfim. Olha só. Apometria. Paranormalidades, né? Ou conhecimentos da espiritualidade que sejam para fazer tratamentos, curas, auxílios, etc. Como a apometria, ela não é uma paranormalidade, mas ela é uma técnica que mexe com as forças, né, eletromagnéticas, com várias coisas que tem a ver. A princípio, né, o que a gente espera disso? Que seja caridade, que seja um uso não remunerado da força. Tá? A gente sabe que tem pessoas que põem cartas, que fazem não sei o que lá, 1000 coisas e cobram. Hoje nós temos como profissões regulamentadas algumas terapias alternativas, né, reiki, outras coisas. Aí nós temos profissões regulamentadas, tá?
mas usar a sua mediunidade, a sua, né, enfim, cobrar por isso é algo muito complicado, tá? Então nós não vamos aqui colocar um rótulo e um ponto final, que sempre é, né, não, tá? Mas vamos dizer que é no mínimo delicado, que é algo que precisa ser analisado com muita cautela. A princípio a gente evita quem cobra. Tá? Desconfiem sempre de quem cobra. Por quê? É diferente. Eu tenho que dar uma resposta para a pessoa que está ali me pagando umas cartas. Eu tenho que dar uma resposta para ela. Se eu não tiver nenhuma ideia, eu vou dizer para ela que não veio nada. Ou eu vou dizer alguma coisa porque não veio nada. Pensa que é a sobrevivência da pessoa. Tá? Então não necessariamente se chama fé, mas as coisas, né, vão indo. Naquele dia não está conectada com o espírito, da onde vai vir essa fonte, da onde... Então assim, é complicado, no mínimo é complicado, tá? Então assim, pode usar a apometria individualmente no seu consultório, não está escrito em lugar nenhum que é proibido, tá? Que seja ilegal. Agora, é complicado. Deixa eu falar. Aqui, pessoal, só para completar. Tá, aí as entidades, os mentores espirituais disseram que todo esse esquema da apometria, blá blá blá, na realidade é um ritual. Tá? Tu vai ler a apometria, tu vai ver que não parece ser porque tem força eletromagnética, não sei o que lá, quanto emite o som do babá. Mas, o que aconteceu com a Micaelos? Aconteceu que o plano espiritual disse: como o centro está indo por a fraternidade holística Micaelos está indo por um caminho certo, bem correto, então todo mundo obedecendo os mentores espirituais, não precisa mais fazer tudo aquilo. Daí surgiu o retrocesso. Tá? Hoje em dia tem algum nome? Hoje em dia não tem nome nenhum. Não, mas o pêndulo é apometria também, né? Quem? O pêndulo. Não, o pêndulo é radiestesia. Vai lá e lê um livrinho. Tá? Tá, mas pera um pouquinho, deixa eu chegar lá. Olha aqui o que eu vou falar para vocês. Não é petulância da minha parte, por favor. Mas se nesse exato momento que eu estou aqui e o plano espiritual dizer: vamos tratar todo o planeta Terra inteiro de magia do mal, de obsessor, nesse exato momento, eu disse que eu demorei, eles demoravam meia hora, uma hora com uma pessoa. A Micaelos consegue tratar o mundo inteiro em 1 segundo. 1 segundo. Nesse momento, o plano espiritual determinou que não vai mais ter isso. Assim como outros locais que possam, né? Outros locais também que tem uma assessoria que tem. Sim, eu não estou falando que é só aqui, eu não disse isso. Não, a gente não sabe, Deus é Deus, os espíritos do bem são espíritos do bem, e se a pessoa está bem intencionada, em qualquer lugar vai haver um tratamento de acordo com a sua necessidade. Aqui na Micaelos, a biblioteca tem um livro da apometria, não tem? Sim. Esse foi o livro que eu li pela primeira vez, que é impressionante, é muito bacana de se ler. Fala sobre o médium está aqui, ele é de transporte, que ele vai lá em tal casa para ver o que está acontecendo e volta para ver um médium de transporte. Mostra Inclusive, né, Francisco, a apometria, ela usa é um método para tratar problemas externos, tipo obsessor, aparelho, né, pacto, coisas que vêm de fora para dentro, e para tratar problemas internos. Alcoolismo, droga, várias coisas. Bloqueio. Várias coisas. Que o pessoal vem de muitas vidas. Mas não é um negócio de um tratamento milagroso, né? Voltando para a questão da festa. Né? É um tratamento que envolve, digamos, o paciente, né, que está sendo tratado, ele tem que fazer parte do tratamento, ele tem que
ser protagonista junto nisso. Né? Ele tem uma oportunidade ali, mas se ele não fizer a parte dele, não vai. Tá, eu me lembro daquele. Você se lembra, não sei se tu te lembra, aquele tratamento que a pessoa é alcoólatra e aí é colocado, é um retrocesso até uma vida. É retrocesso mesmo o nome, né? E, aí ele é como se houvesse uma hipnose dessa pessoa e a mente dele vai para. E aí envolve um monte de coisa. Aí envolve descolonização, desculpa, não lembrava mais do nome. Eu também estava aqui tentando. Não estou mais na frente de Lúcia. A gente esquece. Mas naquela época a gente fazia já descolonização. Então o cara era um vício X e na última vida também era, na penúltima também era, tu tinha que ir para a quinta, para a sexta, sétima vida, até que ele não tinha mais o vício e tu trazia a mente dele para agora para ver se ele. Aquela força. Isso é dado por um período de 15 a 20 dias, que a pessoa não. Né? É uma oportunidade que a pessoa recebe, mas às vezes não dá certo, a pessoa persiste, aí varreu, uma coisa assim, embrulha na bombacha. Alguma pergunta até aqui? Fala, querida. Eu fiz 2 sessões de apometria e para mim funcionou muito bem. Aonde, querida? Eu fiz ali no Beira-Mar, com o Toninho. A gente, quando a gente deixa de se relacionar com determinadas pessoas, a gente fica ligado pelos cordões energéticos, né, com elas. Então, para mim, houve a necessidade de fazer esse desligamento energético. Que tu teve uma ligação. Exato. Isso é uma coisa apométrica. Pode ficar. Pode ficar, lógico. Então, assim, eu precisei de 2 sessões para fazer um rompimento mesmo. Sim, sim. E para mim foi libertador, porque eu me sinto em paz, as mágoas, as coisas que eu tinha dentro de mim internas foram todas dissolvidas. Então, hoje eu tenho um bom relacionamento porque existiu Então, assim, para mim funcionou muito bem. Tu fizeste tratamento de desligamento de morte energética. E de desbloqueio também. Exato. Foi muito bom. Já está na hora de segundo, mas só para lembrar, né, que tu falou, né, da apometria que foi eficaz para ti, a gente tem certeza disso, né, porque é um método muito eficaz mesmo, ele é muito bom, né? E o fato da gente não usar ali o passo a passo, que inclui esse ritual de precisar de uma incorporação, porque normalmente o que acontecia? O Francisco era o consulente, não sei se foi assim a tua experiência, tá? Mas tudo que a gente aprendeu e que também o livro embasa, né? Tem o consulente e aí tem um médium que vai incorporar o obsessor que está ali, né? O outro médium vai incorporar quem vai conversar com o obsessor e às vezes mais um que vai fazer ali o meio de campo. Então às vezes precisa 2, 3 médiums, tá? Que vai ter toda uma dinâmica de discussão e aí mais o outro que vai fazer coordenar todo o trabalho, né? Então e às vezes entidades muito pesadas que vêm com... É um esforço do cérebro termina a sessão. Então, assim, é realmente cansado. Exaustivo assim, para a equipe. São quantos médios que ficam... É demorado, tá? Enquanto que aqui... E aí, então assim, o fato de nós não fazermos desta forma não significa que a ação sobre as forças e que as coisas não estejam acontecendo. Acontecem de outro jeito. E eu me lembro muito bem quando os mentores nos explicaram sobre a doutrinação, né? Então vem o obsessor ou outra entidade incorpora no médium e aí alguém vai lá e conversa com esse obsessor, né? E diz para ele que não é feio fazer assim, né? Que não é certo, que tu tem que te comportar, que, né, tu está prejudicando a coleguinha, né? Não estou aqui falando como é que eu vou dizer, desdenhando disso, tá? Mas assim, tu tá fazendo uma conversa com uma entidade, um espírito que está obsedando o outro.
certamente ele não começou a fazer isso há 5 minutos. É um espírito que tem este comportamento, esta conduta, que já obsedou diversas outras pessoas. Nós temos a pretensão de conversar com esse espírito por 5 minutos e convencê-lo, porque nós escolhemos as palavras certas. Pode até ser que alguém se convença, né? Mas na maioria das vezes não vai funcionar. Então, é isso que os mentores sempre nos dizem. A gente desfaz a ligação do obsessor com o obsedado, usando as técnicas, usando essas forças todas, né, de geometria ou outras, tá? A gente desfaz essa conexão do obsessor com o obsedado e conduz o obsessor para o plano espiritual fazer o tratamento que ele precisa, que certamente não vai ser em 5 minutos de conversa. Vão ser outras formas de estimulá-lo, de mostrar caminhos, de dar oportunidades, entende? Então as coisas acontecem no invisível, sem que a gente esteja assistindo. Só para corrigir uma coisa aqui. Só para corrigir uma coisa. A Adi falou, essa ligação que ela está falando é diferente da ligação que ela falou. A ligação que ela falou é quando, veja bem, isso acontece... Não é o termo ligação. Deixa eu explicar. A ligação, eu vou explicar o que é, pode ser entre encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com desencarnado e desencarnado com desencarnado. Pode acontecer. O que é isso? É quando uma pessoa, por exemplo, estou aqui, morre uma pessoa que se ama muito, ela vai para o plano espiritual, sofre e transmite isso para o outro. Ou esse transmite, transmite para o outro. Geralmente a ligação não é uma intenção de prejudicar. Não é por mal. Né? Então não é exatamente uma obsessão, é uma ligação de sofrimentos. Né? De amor ou ódio, né? Amor não vai fazer sofrer. Não é aquele apego excessivo. Aí já envolve outras coisas. Tem amor. É nesse sentido. Então ligação é outro tipo de coisa. E aqui na Micaelos, depois de tantos anos, hoje não precisa mais desses rituais. É feito, entre aspas, na hora, bem dizer. É tudo fazer. Tá? Porque, segundo os mentores, a Micaelos traçou um caminho que merecia não precisar mais do ritual. Que o tratamento seria de uma efetividade. E que a gente consegue atender um número maior de pessoas. De 1 a milhares, centenas, dezenas, o que vocês quiserem imaginar. Então é um prêmio para nós. Né? E para quem é atendido, principalmente. Quem é atendido. Aí tem muita gente que diz assim, vocês dão passe lá. Não, meu querido, não dá passe. O passe, ele é um ritual. Quando tu entrou aqui, tu já recebe o passe sem tu saber. E outras coisas mais. E outras coisas mais. É quase que tratado. Só uma energia, é quase que tratado tudo já. O passe, ele é uma organização do... Só aquilo que a gente conhece, forças, né? Vibração ali, que organiza. E só para completar, aquilo ali que tu falou de vibração. O espírito, conforme ele vai evoluindo na sua história, o espírito já está assim. Tu está assim, imagina eu. O espírito. De um salto, ela tem direitos. E eu, do ano que vem, para quem não sabe, no ano que vem, deixa eu me exibir aqui, vou fazer 70 anos. É do ano que vem. Mas não vai. Interessa, já estou quase. Fazer a festa antes, Não parece. Essa carinha de guri. Já quero guri e outra coisa. Então, quando o ser destrói seus defeitos, muda seu caráter, ele vai mudando a sua vibração. Ou seja, ele vai começar a pertencer a um plano espiritual, um subplano de outra vibração. Então ele muda a casa dele conforme ele muda o seu caráter, mudando a sua vibração. Isso é uma mistura de ciência espiritual pelo ato da tua mudança interna. Tá? Então por isso que muitas vezes a gente vê nos livros espíritas que está todo mundo numa sala e o orador vai vir de outro lugar que não é daquele plano. Então ele se materializa aqui, ele não é daqui. Lá no astral principalmente acontece. Está todo mundo lá, livros Nosso Lar, se não me engano, eles falam. Todo mundo está esperando o orador. O orador ele não vem caminhando, ele se materializa ali porque ele é de outra dimensão. Ele vai ali para dar aula, para dar palestra, porque ele tem um outro tipo de nível de consciência. Beijo para todos, boa semana.